Hoje nós vamos discutir o que acontece com a pessoa que morre, para onde ela vai e o que ela faz. E, obviamente, a Bíblia descreve em detalhes a morte do Senhor Jesus e ele ressuscitou, ele voltou a viver e nunca mais morreu. Aliás, ele é a primícia dos que dormem, né? Todos nós haveremos de ressuscitar um dia, porque Jesus ressuscitou. Mas onde esteve o Senhor Jesus entre a sua morte e a sua ressurreição? E o que é que ele fez durante esse tempo? Essa é uma discussão importante, não apenas para nós sabermos o que acontece conosco depois da morte, o que acontecerá, né? Mas também para definirmos algumas coisas ligadas ao mundo eterno, ao mundo espiritual, que não faz parte do mundo material. Como é que a morte se articula com o mundo material e vice-versa? Que tipo de expectativa nós podemos ter em relação àqueles que já partiram desse mundo, principalmente aqueles que dormiram em Cristo Jesus, né? Será que eles estão conscientes? Onde? Fazendo o quê? Enfim, há aqueles também que defendem a ideia de que a morte é a cessação da vida em todos os aspectos. Não apenas o corpo morre, mas também o espírito, a alma. E até o momento da ressurreição, nada acontece e a pessoa não fica em lugar nenhum, fica literalmente no túmulo, né? Será que não foi exatamente o que aconteceu com Jesus também? Dizem alguns que Jesus, por ter morrido na véspera do sábado, tinha que permanecer na sepultura para guardar a lei, ressuscitar só depois que o sábado passasse. E foi por isso mesmo que a ressurreição se deu no domingo. No sábado, Jesus descansou, literalmente falando, na sepultura. Bom, existem várias outras possibilidades e todas elas serão abordadas durante a discussão e o debate que faremos agora. Porque está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. E antes de mais nada, eu quero pedir que você nos visite pela internet, vá até o nosso endereço eletrônico, é o www.vejamsó.com.br, vote na enquete para que você possa participar dos sorteios que nós vamos fazer, tanto hoje quanto no final da semana. Vamos ver aqui quem são os nossos convidados de hoje. Você deve estar curioso para saber quem vai discutir o que é que Jesus andou fazendo, se é que ele fez alguma coisa, entre a morte e a ressurreição e por onde ele andou. Conosco, o pastor Rogério Maruti, da Comunidade Cristã Worship. É Maruti mesmo que fala? Maruti, CCI no final, pronuncia T, né, no italiano. Rogério Maruti. Paz e graça, seja muito bem-vindo. Paz, pastor, uma alegria muito grande. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Vez, né? Terceira já. Terceira? É uma satisfação muito grande. Bom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Onde fica a Comunidade Cristã Worship? Comunidade Cristã Worship fica ali no bairro da Vila Mariana, na rua Ricardo Jafé, 780. Estamos pertinho ali do Museu do Ipiranga, para aquela região ali, Ipiranga, Cambuci, Vila Mariana. Muito obrigado pela sua presença, pastor. Alegria toda minha. Do outro lado, o pastor Carlos Augusto Vailate. Fazia um tempinho que ele não vinha, né? Agora voltou. Igreja Evangélica Jaboque, ele que é professor de teologia no Instituto Betel Brasileiro. Paz e graça, pastor Vailate, tudo bem? Graça e paz, Heber, graça e paz, pastor Rogério, graça e paz a todos os telespectadores, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite feito para que discutamos estes assuntos bem intrigantes sobre a Bíblia. É um prazer, muito obrigado novamente pelo convite. É uma das raras vezes que você vem para não falar de hebraísmos, né? Porque você é versado nas questões judaicas. Tá? Pois é, então, e me colocam nestas situações, né? Para comentarmos estes assuntos como o de hoje, nada polêmicos, mas sem dúvida alguma é extremamente importante, apesar de não haver um consenso sobre o tema, é sempre importante nós discutirmos e vermos as várias possibilidades que abrangem o tema. Não, né? Inclusive, já vou te fazer uma pergunta que depois, ao longo do programa, você vai responder. Ok. Porque é uma dúvida que eu tenho e que muita gente tem também. O conceito de ressurreição é abundante no Novo Testamento, mas qual era a visão que os hebreus possuíam antes do nascimento de Jesus? O que a gente tem de ideia de ressurreição no Antigo Testamento e
o que é que se supunha a respeito da morte no Antigo Testamento, tudo isso eu vou te inquirir, tá bom? Ok. No momento oportuno. Deixa eu só aproveitar, Heber, se você me permite, só se eu não mandar um abraço para os meus alunos lá do Betel Brasileiro, né? Na semana que vem eles vão me pegar de pau lá, vão me bater. Então um abraço a todos os alunos do Betel Brasileiro, a turma de Teologia do Antigo Testamento, do outro Betel também, ali do Ibis, do pastor Xelox, um beijo carinhoso para minha esposa, para todos os irmãos também que nos assistem do Facebook e da Igreja Evangélica Jaboca em particular. Um abraço a todos. Muito bom. Bem, você de casa vai entrar no nosso site, né? O www.vejamsó.com.br e votar na nossa enquete. Ela é a seguinte hoje. Segundo as Escrituras, para onde e o que Jesus foi fazer depois de sua morte? Primeira resposta. Foi pregar aos espíritos em prisão. Está na Bíblia. Só saber ler. Segunda resposta. Foi derrotar o diabo no inferno. A Bíblia não diz que Jesus tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo? Então, foi isso que ele foi fazer lá. Derrotar o diabo no inferno. Terceira. Simplesmente desceu ao Hades. Isso aí está na Confissão de Fé, não. No Credo dos Apóstolos. No Credo dos Apóstolos. Dizem até que não estava, não sei, isso aí eu também não sei. A próxima resposta, que acho que é a quarta. Dormiu o sono da morte. O que aconteceu com Jesus quando ele morreu? Ele morreu. A morte é a cessação da vida, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, até o momento da ressurreição. Então Jesus dormiu o sono da morte. E a última resposta é a famosa não sei ou nenhuma das anteriores. Como é que pode ser nenhuma das anteriores? Eu não faço ideia, mas pode ser que alguém tenha aí alguma proposta. Bem, pastor Rogério Maruti, da Comunidade Cristã Worship, na sua primeira resposta, depois eu vou dar tempo para o senhor fundamentar a sua tese e tal, mas nesse primeiro momento, qual seria a resposta que o senhor daria à pergunta tema? Eu responderia para partir daqui a opção A, né, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Jesus esteve ali pregando para os espíritos aprisionados. Né? Jesus não dormiu, Jesus não ficou inerte, Jesus não ficou... Não, ele, a partir do momento que ele morre, e de fato ele morreu, ele agora ressuscita e ali, nesses 3 dias, algumas coisas aconteceram. Né? Então, de uma maneira bem curta, para começar, para mim, 1 Pedro 3 é um grande start para a gente... O senhor pode ler o texto? Posso ler o texto que é muito importante para nós, né, nesse tema. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz assim: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, quer dizer, ele foi morto, né? Mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, e nela poucas, 8 almas se salvaram através da água. 1 Pedro 3, 18 a 20. Então ele foi pregar aos espíritos em prisão. Está escrito. Tá bom. Muito obrigado, pastor. Obrigado. E o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, como que responderia à pergunta tema de hoje? Heber, antes de qualquer outra coisa, é importante nós falarmos que este é um texto absolutamente polêmico, quer dizer, o texto de 1 Pedro, e o tema como um todo, né? De maneira que não há um consenso bom entre os teólogos sobre esse assunto. Mas partindo de uma certa lógica bíblica, quando o texto diz, por exemplo, de Lucas 23, 43, quando Jesus diz para o ladrão da cruz, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, a partir desta ideia principal ou primeira, eu entendo que Jesus ele vai para as regiões celestiais e neste ínterim ele fica os 3 dias, que na verdade biblicamente não foram nem 2 dias, daqui a pouco nós explicaremos mais sobre isso, e somente depois da sua ressurreição é que ele vai e então proclama uma mensagem vitoriosa aos chamados espíritos em prisão, acerca dos quais eu tenho uma interpretação bem específica também sobre este assunto. Então ele vai às regiões celestiais, nesse ínterim de aproximadamente
3 dias, na verdade Jesus fica uma parte da sexta-feira no túmulo, segundo João no capítulo 19, versos 14 e 31, ele fica todo o sábado e mais uma parte muito pequena do domingo, segundo Mateus capítulo 28, verso 1. Nesse ínterim, ele sobe até as regiões celestiais, fica lá como todos nós ficaremos, desfrutando antecipadamente já de todas as benesses que envolvem a questão glorificada, embora ele só tenha este corpo após a manhã da ressurreição. E então, quando ele ressuscita, é que ele vai e proclama aos chamados espíritos em prisão, que tem múltiplas interpretações. Então, peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Ele não foi ao Hades? Ele vai ao Hades no sentido de mundo dos mortos. Mas o senhor falou que ele foi para as regiões celestes. Então, quando a gente fala de regiões celestes, ele vai nesse contexto, depois de ficar esses cerca de 3 dias aproximadamente, ele ressuscita e aí é que ele prega aos espíritos em prisão nas regiões também celestiais. Onde é que está o Hades? Aí é que está. Eu vou entrar daqui a pouco e vou fundamentar a minha posição nesse contexto. Se você quiser que eu já comece a falar, não tem problema. Não. Eu estou confuso. Quer dizer que... Bom, passou, Rogério, me ajuda aqui. Vamos lá. Por que o senhor crê que quando Jesus morreu, ele foi diretamente aos espíritos em prisão? Isso é no Hades? Sim. Tá, mas ele não ficou... Ir ao Hades é muito vago. Ele foi lá para pregar aos espíritos em prisão. Exato. Diz para nós por que o senhor pensa isso e quem eram esses espíritos? Pastor, é aí que a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a gente aqui, fundamentado neste texto de 1 Pedro 3, existem, vou pegar 3 religiões, por exemplo, espírita, católico e evangélico. Os espíritas defendem com esse texto os espíritos desencarnados que estão lá. Os católicos com esse texto afirmam sobre o purgatório. Esse é o lugar do purgatório. E os evangélicos com uma alma imortal, que não morre. Então, esse texto baseia-se para os espíritas, nessa linha dos espíritos desencarnados, para os católicos o lugar do purgatório, onde as pessoas estão, e para os evangélicos a questão da imortalidade da alma. Agora, a questão para mim e eu posso ler 2 textos só, pastor, para tentar jogar um pouquinho mais, fomentar aqui. O dia que um convidado não puder ler a Bíblia no programa, eu vou embora. Amém. Diz assim, Ezequiel 18:20, e que os mortos estão com a consciência apagada na morte. Se os mortos estão com a consciência apagada na morte, e eles estão lá, e Jesus vai lá pregar o quê? Então, se a consciência está morta, com ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eu tinha entendido melhor antes do senhor explicar tudo isso daí. Agora fiquei mais confuso ainda. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai tentar dirimir todas essas dúvidas e eu vou fazer os meus convidados falarem bastante. Diz lá que são espíritos em prisão, ok? Então, esse texto é maravilhoso, é tudo que eu queria. Quando o texto diz que eles estão lá em prisão, aqui o termo grego é o termo enfilaki, a expressão grega enfilaki, em prisão. Essa palavra prisão, ela não é usada na Bíblia para se referir ao Hades ou à morada dos mortos em parte alguma do Novo Testamento, mas é uma referência feita principalmente à morada de demônios ou a um lugar de contenção dos demônios. Cito um exemplo, os 2 em Apocalipse capítulo 18, verso 2, Apocalipse capítulo 20, verso 7, e nos textos apócrifos de Enoque, que tem um propósito também para eu citar Enoque, textos apócrifos de Enoque, capítulos 10, 14, 15 e 18. Por que eu digo isso? Judas também. Perfeito. E aí entra Judas capítulo 6, 2 Pedro 2, 4, que casam perfeitamente com a ideia de prisão aqui, para corroborar a minha ideia que aqui só podem ser demônios. Tá bom. Eu não estou dizendo que Jesus não pode ter ido lá falar, ganhei, seu bando de derrotados. Ele proclamou a vitória. Tá e bom. Tem uma outra explicação também, porque ele proclama a vitória para os demônios. Mas ele pode fazer isso enquanto ele está morto. Porque a obra da cruz foi consumada aonde? Depois da ressurreição? Claro que não. Então... Não, tem um contexto, mas o texto aqui diz que ele em espírito foi e prega. E então a ideia aqui, quando diz que ele é vivificado em espírito, a expressão vivificado em espírito traduz-se depois da sua ressurreição. Ele vai e proclama aos espíritos em prisão, vistos por mim
e por alguns outros teólogos americanos, ingleses e alguns brasileiros como uma referência a demônios. Eu não posso traduzir ou interpretar assim. Ele espiritualmente foi... Eu já entendi. Então, essa é a interpretação de Agostinho. Então, Mas quem disse que eu concordo com Agostinho? Agostinho na sua epístola a Evódio, ele diz o seguinte, que o Cristo pré-existente foi e pregou a geração do dilúvio. Eu discordo absolutamente de Agostinho. Absolutamente. Não é porque Agostinho tem alguns ensinamentos importantes, é um senhor pensador, a quem devemos tributar aí muito carinho e respeito, mas tem muitas coisas que ele falou que não são, pelo menos, condizentes com o texto bíblico, penso eu, mesmo porque Agostinho nem conhecia bem a ideia do grego e hebraico, a ideia dele era mais filosofia. E ele foi influenciado pela escola alegórica. Sem dúvida alguma. Então Agostinho não é base para muita coisa em termos de exegese, para muita coisa. Então eu discordo veementemente de Agostinho. Tá. Mas o pastor Maruti, essa ideia de que a pregação aos antediluvianos foi feita por Noé é agostiniana. Essa é agostiniana. E muitos creem nela hoje, Heber. Os presbiterianos quase todos. Perfeito. As duas interpretações principais são o Cristo pré-existente foi e pregou através de Noé, e outra das interpretações é esta que eu estou dando, que não é muito usada, mas que ela tem tido aí, vamos dizer assim, que um reavivamento na sua interpretação bíblica. Eu acho ela exegeticamente mais coerente. Inclusive, se você me permite, eu não posso ler esse texto só até o verso 20, eu tenho que lê-lo até o verso 22, que encerra o capítulo. O verso 22, depois que Jesus ele é vivificado em espírito, no verso 18, depois da ressurreição, proclama os espíritos em prisão, e o texto vai dizer no verso 22, para corroborar o que eu digo, o qual, uma referência ao Cristo que ascende aos céus, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e os poderes, aos quais ele proclamou a sua vitória. Então, o que eu estou dizendo, há um amparo exegético e contextual perfeito para esse tipo de abordagem do texto bíblico. Pastor Maruti, eu não vou perguntar para o Vailate que ele vai dizer que está errado, mas eu vou perguntar para o senhor. Diga. Está errado ou está certo? Se eu pensar assim, eu entendo que Jesus morreu no Calvário, e na sexta-feira ressuscitou no domingo, no nosso calendário. Eu não tenho o calendário de Deus, então vou usar o nosso. Tá? Entre uma coisa e outra, ele foi ao mundo dos mortos porque ele morreu. Ele tinha que ir para o mundo dos mortos, uai. Ou Deus deu um desconto para o filho dele? Não. Morreu e não foi. Então ele foi para o mundo dos mortos, pegou a chave do inferno da mão do capeta safado sem vergonha, porque ele tinha derrotado o diabo lá na cruz, pegou a chave do diabo, proclamou que ele era o vitorioso. Ele não ressuscitou ainda, discordo do irmão Vailate. Ele está morto. Mas ele vai lá no mundo dos mortos, toma a chave da mão do diabo, espizinha o capeta mais um pouquinho, proclama que ele é o vitorioso, pega os que haviam morrido salvos e leva para o paraíso. Está errada essa interpretação? Diz assim Mateus 12:40, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ligando aquilo que Jonas passou, 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, né? Famosa baleia que dizem quando a gente aprende na escola dominical, que enfim não é. Mas, veja, essa é a minha interpretação desse Cristo que morre, vai neste lugar onde existem todos esses espíritos, Satanás, e proclama essa vitória, essa glória. Onde está a morte, a tua vitória? Esse finalzinho do texto de Pedro clareia mais ainda, colocando sujeito todos eles, anjos, espíritos, a uma sujeição diante de Cristo. Cristo, ele é soberano, ele está acima, agora ele triunfou, ele venceu. Ninguém conseguiu, ninguém venceu, ninguém ressuscitou. Único Cristo. E ele vai ali, toma esta chave da morte, triunfa, ele está tudo feito, em outras palavras, né, na minha maneira simples de expor, né? E essa glorificação, todos estão sujeitos, Paulo fala isso lá em Efésios, né, que Cristo, né, foi realmente, colocou todo a principado, potestade debaixo, né, dos seus pés.
colocou agora a igreja como cabeça e não por cauda. E, assim, eu creio muito nisso, né? Nesse momento tão glorioso. A Bíblia não dá detalhes. Antes da ressurreição. Isso. E agora, ressurreto, e a Bíblia, eu acho bonito Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E o nosso Deus, porém, as reveladas pertencem aos filhos. Tem coisas que jamais, são interpretações, são ferramentas para um aperfeiçoamento. Eu acho isso maravilhoso. Mas uma coisa é certa. Jesus morreu, esteve neste lugar e proclamou diante de tudo e sobre todos, e principalmente diante dos espíritos malignos, que ele venceu, ele triunfou e ele é o Filho de Deus. O senhor não disse se eu falei bobagem ou se eu acertei. O senhor não fala. O senhor é advogado? Vai dando a voltinha. Né? Eu sou casado com mineira. Tá vendo? Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, na volta eu vou tentar espremer os dois mais um pouquinho para saber se o que eu falei é verdade ou não. Esse é o programa Vejam Só, e eu preciso mandar um ósculo santo, agradecer a irmã Marcela Vieira Ribeiro, que mora na cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Eu não conheço a cidade de Timóteo, não sei nem se fica no norte, no centro, no sul de Minas. Conhece? Não conheço. Timóteo? Conhece? Não conheço. Mas a Marcela mora lá em Timóteo, entrou no site vejamsó.com.br e clicou lá no sugestão de temas, e o tema que ela sugeriu é exatamente o tema que nós estamos discutindo hoje. Então, graças a Marcela Vieira Ribeiro, a gente está discutindo essa questão e ela vai ganhar esse presentão da produção do programa Vejam Só. Reflexões sobre a vida de Paulo, do pastor Marcelo Oliveiras. Ele esteve aqui essa semana, né? Terça-feira. E escreveu esse livro, prefaciado pelo pastor Luiz Saião, que é o coordenador da tradução da NVI, né? E se você quiser ganhar um presente como esse, siga o exemplo da Marcela. Você pode ir para o site. Esse aí é o site do pastor Marcelo, davarelohim.com.br. No dia que ele veio aqui, a gente não achou o site dele, mas tá aí, ó. davarelohim.com.br. O que é davar, hein? Palavra ou coisa. Então é palavra de Deus? Palavra de Deus. Davar Elohim, palavra de Deus. Mas davar pode ser coisa, porque aquilo que Deus fala, davar, se materializa, porque ele cria, por isso é que ele cria o mundo com a palavra, que se torna algo concreto, por isso coisa. Então tá bom. É seu colega que inventou esse colega, site, conheço ele, Elias Soares, são todos bons, grandes amigos aí. Bom, muito bem. E o nosso querido pastor Rogério também, que eu não ouvia há muito tempo. Né? Alegria. Pois é. Já nos conhecíamos. Então você pode usar o site vejamsó.com.br para mandar a sua sugestão, ou então você pode usar o Twitter, nós estamos na Twittosfera, @programa Vejam Só, ou o Facebook, né? Quem frequenta o Twitter ou o Facebook, eles têm um certo privilégiozinho, porque o João Vitor, que cuida dessas duas páginas, ele tem instruções expressas minhas para contar fofocas. Ele passa informações de bastidores a respeito do programa, né? Por que isso, por que aquilo, como são feitas as coisas assim, sabe? Quer dizer, então, o pessoal do Facebook e também do Twitter é mais chegado assim e tal, né? Tem uns privilégiozinhos, mas pode mandar sugestão de tema, sugestão de pauta ou de convidado. Caso a sua sugestão seja pautada, você ganha um presente como esse que a Marcela, lá de Timóteo, Minas Gerais, acabou de ganhar, tá bom? Peraí, onde eu estou? Cadê? Participando do programa pela internet, você se qualifica aos prêmios, né? Tem tanto a camiseta da grade, que eu vou sortear hoje, que você já viu, quanto o kit João Rezende, que eu sorteio uma vez por semana. Quem participa está concorrendo. Pastor Vailate. Agora eu peguei o senhor. O senhor está dizendo, desde o começo do programa, que quando Jesus morreu na cruz, lá no Calvário, ele foi para o paraíso, certo? Sinônimo de céu. Para o céu. Ele foi para o céu, perfeito. Tal. Para onde todos os crentes para onde ele disse que o ladrão ia também, porque o ladrão se converteu. Perfeito. Não foi batizado, não deu dízimo, não tomou Santa Ceia, mas foi para o céu. Graças a Deus.
moça. Graças a Deus, porque não precisou disso naquela época. Deus é soberano e não precisou usar esses elementos como contra nós temos. Não sou contra mesmo, porque não precisa dar dízimo, nem participar de ceia, nem ser batizado para ir para o céu. Precisamos crer em Cristo por meio da graça. Mas quem crê em Cristo tem que ir para a igreja. E na igreja a gente... É verdade. Mas os instantes que esse ladrão teve na cruz foi o maior de todos os cultos que alguém poderia ter na vida. Nesse ponto não tem a dúvida. Sem dúvida alguma. Ele fez a profissão de fé mais linda de todas. Maravilhosa, maravilhosa. Agora, a questão aí ele desce, ele vem, ressuscita e vai lá, proclama a sua vitória aos demônios. Isso. Provavelmente no caminho da sua ascensão, da sua exaltação, seguindo a ordem do texto de 1 Pedro 3, 18 a 22. Mas nos evangelhos tem uma passagem muito estranha. Eu já imagino o que você vai citar, eu já sei, mas cite. Maria Madalena, que amava João 20, Jesus. 17. Maria Madalena, que amava Jesus. Ok. Que estava lá muito triste porque não conseguiu dar as honras finais ao corpo de Jesus, o homem que ela amava, e tinha todos os motivos do mundo para amar. Segundo Mateus 28, ela deve ter se agarrado aos pés dele juntamente com as outras. E aí Jesus diz, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. E ele já estava ressuscitado. Verdade. Então como é que ele pode ter ido para o paraíso antes de ressuscitar se Jesus disse que não tinha ido ainda? Perfeito, eu tinha certeza absoluta de que essa pergunta seria feita. Então, realmente uma pergunta difícil. Eu acho, na minha modesta maneira de compreender esse texto, eu buscaria entendê-lo colocando apenas uma palavrinha acrescentando para a compreensão desse texto de João 20, 17. E eu interpretaria esse texto, ou o interpreto dizendo o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi definitivamente para o meu Pai. Isso não está no texto grego, deixo bem claro, mas é a minha leitura de João 20, 17. Jesus, de acordo com 23, 43, para não ser contraditório na minha abordagem no que o texto bíblico diz, ele sobe assim que morre para o paraíso, ou seio de Abraão, ou céu, ou terceiro céu, expressões sinônimas. Depois disso, nesses instantes de tempo, ele vem à terra, é vivificado em espírito, e nesse caminho ele é assunto aos céus, contexto este dentro do qual ele proclama os espíritos em prisão. Antes disso, quando ele é ressurreto, ele aparece para os mais de 500 irmãos, de 1 Coríntios 15, ele aparece para Pedro, aparece para os discípulos, para Tomé, e aparece primeiramente para Maria Madalena. Mas quando ele diz, não me detenhas porque não subi ainda ao Pai, eu entendo que se colocar esta palavrinha, Madalena, eu não subi ainda definitivamente ao Pai. Ele partiu para lá depois da morte, como ocorrerá com qualquer um de nós, cristãos, mas ele ainda não havia subido até lá com um corpo glorificado pós-ressurreição. Então, definitivamente, isso só ocorre depois dos 40 dias que ele fica, conforme Atos no capítulo 1, e aí então ele sobe definitivamente já com o corpo glorificado. Essa é a minha leitura de João 20, 17, à luz desses textos paralelos. Pastor Rogério, o senhor concorda? Concordo, e para mim é a questão no momento que Cristo ainda não havia se assentado à direita de Deus o Pai. Até chegar a esse momento, esse processo de ascensão. E aí, ele ainda não havia se assentado à direita de Deus o Pai, né, nesse momento. Eu acho Mesmo assim não faz sentido. Porque depois que ele aceitasse no trono, aí a Maria podia detê-lo? Pois é. Aí então, é que ela não ia detê-lo. É verdade. Mas eu entendo que aí a expressão, inclusive o termo ali grego para deter, nós podemos traduzir ou como deter, ou como tocar ou segurar. Então, eu creio que, além da questão do termo ali grego, nós temos que entender o que Jesus quis dizer com isso. Então, eu creio que a ideia é, olha, Maria, nós não podemos mais ter aquela relação entre mestre e discípulo que até então tínhamos na terra, que eu tinha não só com você, mas com os demais apóstolos, porque agora, com este corpo ressurreto, eu pertenço e participo de uma nova realidade espiritual. Mas os discípulos essa é a ideia. Nele, sim, ele comeu peixe. Mas a ideia de me detenha, a ideia não é de tocar, a ideia não é essa. O sentido do texto, a ideia é, olha, não me interrompa dentro deste caminho agora que eu tenho pós-ressurreição, porque agora o contexto é outro. Então a ideia não é de tocar ou deter, muitos interpretam que ela não poderia nem encostar nele. A ideia não é essa, a ideia é, mulher, eu não posso mais ficar cuidando das coisas aqui da terra, eu tenho outras coisas ainda a realizar. Ah, bom, aí faz sentido. E aí explica os 40 dias, que ele aparece para várias pessoas, atravessa a parede, João capítulo 20, aparece para os discípulos, Tomé não está, Tomé aparece de novo. Então ele tem
outras coisas a realizar, ainda com o corpo ressurreto, mas em terra, antes de subir definitivamente ao Pai. Essa é a minha leitura do texto. A Clarice, que mora na Bahia, corta a mão, diz assim: fazia parte da missão messiânica de Jesus resgatar nas regiões inferiores os cativos da morte, pois detinha as chaves do Hades. Apocalipse 1,18. Jesus de fato fala isso. Fala. Eu tenho as chaves da morte. Mas não fala que tomou do diabo. Aí é que é o detalhe. Quando ele fala que tem, inclusive é o termo grego, né, roerron, o que tenho, é um presente ativo. Ele sempre teve. Jesus nunca perdeu a chave da morte, do inferno, de seja lá o que for. Aliás, uma observação, a palavra-chave no contexto hebraico ou judaico significa a ideia de domínio ou autoridade sobre algo ou alguém. Inclusive, em Mateus capítulo 16, 19, Jesus diz para Pedro que lhe dará chaves do céu, demonstrando essa autoridade com relação à pregação do evangelho e tudo. Então, Satanás nunca teve por um segundo sequer autoridade sobre a morte. Aliás, se a gente ler João 10, versos 17 e 18, Heber, é um dos textos que eu acho mais lindos da Bíblia. Em João 10, versos 17 e 18, Jesus diz o seguinte: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Nem César, nem o diabo, nem Satanás, nem os demônios, nem Judas. Ninguém pode ser responsabilizado. Ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para voltar a tomá-la. E esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então Jesus está dizendo, ainda em vida, antes de morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus, que ele tem o domínio da morte. E é por isso que aí é que entra Apocalipse 1,18.